Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de secretariado. O módulo de secretariado é um módulo que não tem apostila, tá? Então, o conteúdo das aulas é só o vídeo. Então, peguem o papel, peguem a caneta, copiem as coisas que eu vou passar aqui no vídeo, nos slides, para vocês poderem estudar depois para a prova, tá bom, gente? O módulo de secretariado tem 3 aulas somente, então essa é a primeira aula de 3. A aula de hoje é sobre comunicação no atendimento ao cliente. Eu vou conversar com vocês, eu vou explicar para vocês a questão do atendimento ao cliente, atendimento telefônico, comunicação, porque assim, para você trabalhar numa empresa, você precisa se comunicar. E muitas vezes a gente se comunica de forma errada. Comunicação não é só você abrir a sua boca e falar, né? Tem todo um contexto, tem um tom de voz, a forma que você se fala, a forma que você se gesticula, a forma, né? Isso tudo acaba trazendo outros tipos de interpretação. Sua boca fala uma coisa, mas o seu corpo acaba falando outra, e aí acaba trazendo aí muitas vezes um ruído da comunicação, um mau entendimento daquilo que foi falado. E a gente vai trabalhar isso aí para que você, como profissional, saiba trabalhar de forma correta, falar de forma correta, né? Se comunicar de forma correta. Então, vamos lá. Comunicação no atendimento ao cliente. Há 2 tipos de comunicação, de forma geral, verbal e não verbal. A comunicação verbal é a comunicação feita por meio de palavras faladas ou escritas, e a comunicação não verbal é a comunicação por meio de gestos e símbolos. Então, quando você conversa, por exemplo, no WhatsApp, você está tendo uma comunicação verbal, porque você se comunica por meio de palavras escritas. Quando você liga para uma pessoa para conversar com ela no telefone, você também está usando uma comunicação verbal, porque você está usando o uso de palavras faladas. A comunicação não verbal é aquela comunicação por meio de gestos, símbolos e expressões faciais, expressões corporais. Tudo isso diz respeito à linguagem não verbal, né? A comunicação não verbal. É muito além de uma pessoa que fala, por exemplo, em Libras. A pessoa que fala em Libras é uma comunicação não verbal porque ela está se gesticulando, falando por meio de símbolos e gestos. Sim, sim. Mas você, mesmo não falando em Libras, no seu dia a dia, na sua comunicação, você também tem a comunicação não verbal. Aqui no caso, a gente acaba usando as duas, né? A verbal junto com a não verbal. Tá? Bom, vamos definir aí o que é a comunicação. A comunicação, de forma geral, ela é composta por emissor, tá? E receptor. Tá vendo que o emissor a seta tá indo em sentido ao receptor, tá? Então, o emissor tá mandando o quê? A mensagem para o receptor. Por exemplo, eu, nesse caso, sou a emissora que estou mandando a mensagem para vocês, que são os receptores, que estão assistindo o vídeo, tá? A mensagem, ela é o quê? O objetivo a ser passado. Qual é a mensagem que eu estou passando para vocês? Explicando a aula de comunicação. Esse é o objetivo, tá? Ruído. Ruído é o mau entendimento da mensagem. Muitas vezes acontece de você falar algo para uma pessoa com um intuito, com uma intenção. E a pessoa entendeu aquilo que você falou com outra intenção. E aí gera uma briga, uma discussão, um mal entendido. Mas você falou isso, 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 isso. Falei, mas eu falei no sentido disso, disso, disso. Mas eu entendi assim. O que aconteceu? Ruído. Você falou de uma forma e a pessoa entendeu de outra forma, né? E aí a gente vou explicar para vocês aí. Então, a emissora é a pessoa que emite a mensagem, o receptor é a pessoa que recebe a mensagem. A mensagem é o objetivo a ser passado e o ruído é o mau entendimento da mensagem. Então, deixa eu explicar para vocês o que pode acontecer. Já viram? Isso é um caso típico. O rapaz pega e fala assim, vou jogar bola, vou tomar uma com os caras, uma meia-noite eu volto. Aí a mulher responde pro cara, vai, pode ir, vai.
Bom, aquilo que ela está falando verbalmente, pode ir, não é exatamente aquilo que o tom de voz dela está dizendo para ele. Ela está dizendo vai, pode ir, mas o tom de voz dela está dizendo não vai, você não é louco, entendeu? E aí o que acontece? Se de repente o rapaz for, ela vai ficar brava? Ah, eu tô brava porque você foi. Ué, mas você não disse que eu podia ir? Ele seguiu aquilo que foi falado. É, mas eu não falei. Bom, você disse, entendeu? Ou se não for, o cara não vai, aí ele fica de cara feia. A mulher pergunta: o que é que você tá de cara feia? É, porque você não deixou, fica enchendo o saco pra eu jogar bola, não quer que eu jogue. Mas eu disse pra você. E aí ele resolveu entender a ideia do tom de voz, né? Da parte da linguagem não verbal que foi falado aí, né? Então, assim, acontece esse ruído, em algum momento acontece, né? Ah, você não faz nada dentro de casa. É, tá falando que eu sou uma vagabunda, que eu fico o tempo todo sentada, que eu não faço nada, que só você faz. Não, não disse isso, eu só disse que hoje você não fez nada dentro de casa. É, porque eu nunca faço nada mesmo. E aí vira aquela briga. Eu aposto que vocês já devem ter visto alguma coisa assim entre seu pai, a sua mãe, seu padrasto, sua madrasta, entendeu? Alguma coisa que foi falada e gera maior confusão e você fala, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? É exatamente por conta desse ruído aí, tá? A comunicação, gente, ela é muito mais complexa do que a gente pensa, tá? Principalmente conversas no WhatsApp, falta de ponto, falta de, sabe, você ponto errado, não põe uma vírgula, e aí dá todo um outro sentido aí para a frase, né? Fora a questão de tons de voz, né? Tá bom, um tá bom escrito tá bom pode ser tá bom, como pode ser um tá bom, como pode ser tá bom, entendeu? Enfim, pode ter vários tipos de tons esse tá bom que você escreveu aí. E pode trazer um problema. É, porque você foi grosso comigo. Não, mas eu não fui grosso, eu escrevi normal, mas eu entendi, porque eu li aquilo que você escreveu dando o tom que eu queria dar. Entendeu? Eu li aquilo que você escreveu porque com um tom de que você foi ignorante comigo, ou com um tom que você brincou, e na verdade não brincou, eu falei sério. Então, enfim, tem bastante ruídos que podem acontecer também por conta do WhatsApp. O WhatsApp, gente, ele é uma ferramenta de comunicação, de mensagens rápidas, para você ter conversas longas, conversas, principalmente discussões, expor coisas que você queira expor, essas coisas do WhatsApp, ele não, definitivamente, ele não é a melhor ferramenta para que isso aconteça, tá? Liga para a pessoa, conversa pessoalmente. Pessoalmente você consegue ver o rosto da pessoa, as expressões faciais que ela faz, então realmente você consegue entender aquilo que ela está falando, entender o sentimento que ela está falando naquelas palavras ali, né? O WhatsApp, infelizmente, acaba atrapalhando um pouco você ter essa percepção. Canais de comunicação. Os canais de comunicação são designados para transportar uma mensagem do emissor ao receptor. Há 3 canais de comunicação. Todos nós temos 3 canais de comunicação. Visual, que são aquelas pessoas que entendem por meio daquilo que ela vê. Auditivo, aquelas pessoas que entendem as coisas por meio do que elas ouvem. E o sinestésico, pessoas que entendem aquilo por meio de gestos e símbolos, tá? Então, o que acontece? Todos nós temos esses 3 canais de comunicação. É claro que um canal vai ser mais aflorado que outro, dependendo de pessoa para pessoa. Mas se você quer se comunicar de forma, sabe, de forma mais completa possível, é legal que você abrange esses 3 canais, que você venha utilizar esses 3 canais. Então, na hora que você vai falar, na hora que você vai explicar alguma coisa, é bom que você tenha isso. Professora, no dia a dia eu estou conversando com meu amigo, contando coisas aleatórias, eu vou pegar e vou ter que desenhar para ele, vou ter que fazer um gesto para ele. Se isso não for natural de você, tudo bem, né? Agora, se for natural, melhor ainda. O que eu digo é, por exemplo, você está dentro de uma empresa e você vai explicar uma nova estratégia de venda, uma nova estratégia administrativa, um novo, sei lá, um plano de benefício diferente. É interessante você fazer essa apresentação com tudo isso, né? Com
com gráfico, com slide, com vídeo para atingir a questão visual, que você explique ou passe alguém falando alguma coisa para também abranger a questão do canal auditivo, e você gesticular, e você se movimentar e fazer qualquer coisa assim do tipo, porque tem pessoas que elas vão entender aquilo que você está falando por meio de uma expressão facial que você fez, isso vai gravar na cabeça dela, por conta de um movimento com as mãos que você fez, um estalar de dedos que você fez. Você vê como que a gente é tão assim, que quando você vai ensinar uma coisa para um bebezinho, por exemplo, você fala não e balança a cabeça, vai passando o tempo, ele vai ficando fazendo balança na cabeça direto. Porque ele entendeu que aquilo, ele juntou que a palavra não, do significado de não fazer, ele está vinculado a balançar a cabeça. Né? Quando você pega e faz com o dedinho para a criança, nananina não, ou não, e mexe o dedinho fazendo não, né? Ele pega e fica só fazendo assim com o dedinho para você. Então, isso mostra que nós sim somos também auditivos, muito mais do que a gente imagina, sinestésicos, muito mais do que a gente imagina que a gente seja. Então, olha só, o que faz uma criança, um ser humano, a gente trabalha mais isso com criança, mas não é porque a gente cresce que isso muda não, né? É os 3 canais de comunicação. Você vai fazer alguma coisa para uma criança, um programa voltado para a criança, tem musiquinha, tem a falinha, tem o desenho, tem tudo. Tem a dancinha, tudo para a criança entender e gravar. No mundo adulto também não é diferente. Aí vem lá a nova música do verão, novo hit do verão, aí tem coreografia, tem o jeito de cantar, tem o jeito de fazer o rosto e tudo mais, as expressões faciais, isso tudo faz parte da comunicação, né? Visual, é pela imagem que a pessoa processa e interpreta o mundo. Para pessoas ou público visual, as informações obtidas no meio ambiente ou da sua mente estão voltadas para dados sobre tamanho, proporção, cor, altura, profundidade, etc. Uma pessoa visual é muito observadora no conjunto e nos detalhes. Então, por exemplo, sabe fulana de tal? Quem? Aquela que senta em tal lugar. Quem? Aquela que é loira, do cabelo liso. Tá, sei quem é. Isso significa que você não ligou o nome à pessoa, você não é auditivo, né? Pelo menos naquele momento. Mas você é uma pessoa visual, você percebeu quem estava na sala de aula, você percebeu que naquele canto tinha uma loira do óculos, você não sabe o nome dela, mas você sabia que tinha lá, entendeu? Então mostra que eu tentei falar, né? Você vê que quando a pessoa ela vai se comunicar com a outra, ela usa o canal que para ela é predominante. Sabe a fulana? Então normalmente você vai ver que ela é uma pessoa, essa pessoa que falou, sabe a fulana? Ela é uma pessoa talvez mais auditiva. Quem? Aquela que senta do lado não sei o quê. Não, aí ela vai tentar trazer para o seu mundo, acho que talvez, mas você vê, sem perceber, acho que talvez ela seja visual. Aquela loira de óculos, sei quem é, que falou não sei o que na sala, tá, lembrei, entendeu? Que deixou a bolsa cair no chão, sinestésico, fez um movimento, entendeu? Auditivo, é pelo som que se ocorre o processamento. A pessoa auditiva consegue perceber com maior nitidez e facilidade os dados vinculados ao som, como volume, tonalidade, vocabulário, ruídos. Uma pessoa auditiva presta atenção no que está sendo dito. Aquela que tem a língua presa. Então, normalmente, se eu estou falando que ela tem a língua presa, então, normalmente, eu sou auditiva. E foi isso, porque você vai dar características de uma pessoa para alguém, características que para você foram características marcantes. Aquela que tem a língua presa, entendeu? Para você foi uma característica marcante. Aquela que quando fala subia, sei lá. Tá, gente? Eu vou qualquer exemplo para vocês entenderem aí, tá? Sinestésico. É a característica das pessoas muito extrovertidas, que se movimentam muito, que gesticulam com facilidade e utilizam o corpo, a linguagem não verbal, para se expressar. Sabe aquelas pessoas muito expressivas que quando ela vai falar, ela já faz a caras e bocas daquilo que ela vai falar? Então, ela é uma pessoa sinestésica. Sabe? Que às vezes ela nem precisa abrir a boca, que pela cara dela você já sabe o que ela está pensando, o que ela está achando. Exatamente. É uma pessoa sinestésica. Paralinguagem. É um conceito que se aplica às modalidades da voz, modificações, altura, intensidade, ritmo, que fornece informações sobre o estado afetivo do locutor e ainda outras emissões vocais tais como bocejo, riso, grito, tosse,
Então, deixa eu explicar para vocês aí o que é a questão da paralinguagem. É a questão do canal de comunicação auditivo, tá? Da audição. E tem a ver com tons que você vai falar. Então, é aquilo que eu estava falando do tá bom pelo WhatsApp, né? Pode significar várias coisas, dependendo do tom de voz que é usado. Então, tá bom. Esse tá bom é tá bom, de boa, tô tranquilo, né? Tá bom. Já é aquela coisa de, tá, fala mais. Pensa que me engana. Tá bom, sabe? Ou tá bom, tipo, tá bom, acabou, tô brava, não fala comigo, né? Então, assim, existem vários tons de voz que você... Tonalidades, intensidade, altura, né? Que vai mostrar o que a pessoa tá sentindo. De novo isso. Então, eu só falei, de novo isso. Mas o tom de voz que eu usei é aquele tom de... Poxa, caramba, que cansativo, de novo isso. Então, eu tô mostrando que eu tô, eu tô enfatigada, né? Tá me deixando cansada isso, né? De tudo pelo tom de voz. Ou você pode falar, de novo isso? Tipo, saco, sabe? Já pode ser uma ideia de, já chega, deu, né? Então, uma frase, uma palavra, ela tem vários significados referente ao tom de voz que você usa para falar essa palavra. Entendeu? O que é paralinguagem? A paralinguagem é um conjunto de elementos não verbais, utilizado para modificar sentido e transmitir emoção durante uma comunicação. Ela pode ser expressa consciente ou inconscientemente e engloba o tom de voz, volume, em alguns casos, uma expressão facial. Seus signos vocais podem distribuir-se em 2 grupos. Então, vamos lá. Às vezes a gente faz uso da paralinguagem de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. De forma inconsciente é quando você simplesmente fala e deixa o seu sentimento, daquilo que você está sentindo naquele momento, passar para aquilo que você falou. Você não chegou para a pessoa e disse que você estava magoada com ela, mas a forma que você falou qualquer outra coisa pode mostrar que você está magoada. Então, por exemplo, quando você faz alguma coisa para sua mãe, para o seu pai, que eles ficam magoados, por mais que eles não cheguem para você e falem, olha, eu tô magoada com você, você fez isso, aquilo, outro. Se você chegar e falar assim, mãe, onde você colocou a minha meia? Aí ela responde, tá ali na gaveta. Já dá para você não é burro, né? Você não é burra. Você sabe o que você fez, você já tem uma noção que ela tá chateada, ela não falou que ela estava chateada, mas o tom de voz dela, você viu que não era um tom de voz normal, que ela estava chateada. E isso aí não é que ela pegou e talvez ela fez, eu vou mostrar para ele que eu tô chateada pelo tom da minha voz. Às vezes a pessoa nunca estudou isso. Mas simplesmente ela tá tão chateada, ela tá tão magoada, que ela vai lá e o que ela faz? Ela expressa esse sentimento que ela tá sentindo em qualquer outra, na voz dela, no tom de voz dela. O que foi que você tem que você tá triste? A pessoa não chegou e falou, eu tô triste. Mas a pessoa, o jeito de falar, o tom de voz que ela tá falando, você percebe que que tem alguma coisa errada. Isso aí é uma paralinguagem. E aí, muitas vezes, vem acompanhado com uma expressão facial triste, uma expressão facial, né? Tá? Qualidade vocal. Compreende a altura e o tom de voz, a qualidade da articulação, vigorosa ou descontraída, o tipo de emissão, labial, glotal, etc. A respiração, rápida ou lenta, o ritmo. Isso aí é a qualidade vocal. Quando a gente está nervoso, a gente tende a deixar mais rígida a nossa boca. E aí as palavras saem de uma forma mais seca, né? Por conta exatamente do que esse sentimento ele causa no nosso corpo e automaticamente muda aí o tom de voz, tá? Postura vocal. Pode compreender 3 modalidades, características vocais como riso, sufocado, aberto, choro, soluço, sussurro, grito, gemidos, balbúcios, bocejos, etc. Qualificadores vocais como intensidade e extensão do registro vocal, a maneira de proferir palavras e frases. Isso é a qualidade vocal. A maneira que eu falo palavras ou frases mostra aí a qualidade. Se eu tô brava, os sentimentos, no caso, né? Segregados vocais, tais como um conjunto de sons que acompanham a emissão vocal, como grunhidos, interjeções, sabe? Isso são segregados vocais, tá? Paralinguagem
Utilize sua voz na persuasão. Aí tá falando aqui, ó. O conhecimento paralinguístico é útil tanto para a aprendizagem de uma língua estrangeira como para evitar maus entendidos entre nacionalidades, tanto para compreender melhor o que o outro tem a dizer, quanto para melhorar nossa comunicação. Segundo estudos feitos por Albert, apenas 7% da nossa comunicação é dada de forma verbal. Gente, 7% só é o que a gente fala mesmo, sabe? As palavras faladas. Enquanto 55% é conteúdo não verbal. 38% é conteúdo vocal, que é a paralinguagem, o tom de voz, aquilo que você está falando, porque expressa sentimento. Ou seja, o que falamos tem a menor importância do que como falamos. O que você fala, palavras que você fala, não tem importância, tem só 7% de importância. O que importa mesmo é como você fala. E você me ama? Amo. Desculpa, mas a pessoa não vai se atentar à palavra que você disse que ama. Ela vai se atentar ao tom de voz, a cara, o jeito que você fez, referente ao que a pessoa... Tem uma frase que fala assim, não escute o que as pessoas falam, escute o que elas fazem. Fazer não é só no dia a dia, assim, se a pessoa gosta de mim, ela vai agir assim para não me machucar. Também, claro, né? Mas você também tem que levar em consideração como que a pessoa fala com você. Eu te amo, idiota! Por exemplo, te xinga, te trata mal, é seco com você, e aí fala que te ama, fala que gosta de você. Será mesmo? Olha o jeito que a pessoa fala com você, o jeito de... mas é o meu jeito de falar. Será que é o seu jeito de falar? Então tem que prestar bastante atenção. Eu gosto muito da minha colega de trabalho. Aí toda hora que eu vou falar com ela, eu falo num tom de voz ridicularizando ela. Nossa, mas de novo isso? Nossa, mas você não fez mais que sua obrigação. Mas eu gosto muito dela. Será que gosta? Será que gosta? Observa aí. Ela diz com as palavras que gosta de você como colega de trabalho, mas observa o tom de voz que ela está usando e mais ainda, observa as atitudes que ela vai ter no decorrer do dia a dia no trabalho. Aí você vai conseguir definir se a pessoa gosta de você ou não. Muitas pessoas, elas se prendem a palavras, aquilo que a pessoa disse no momento, verbalmente falando, entendeu? Eu gosto de você. Ela disse que gosta de mim, então ela gosta de mim. Não interessa as atitudes que ela tenha, não interessa como que ela falou, ela disse que gosta, então ela gosta. Então prestem atenção com isso, tá? A paralinguagem tem o papel de autenticar ou não o que dizemos. E por isso é de muita importância que saibamos como usá-la a nosso favor, o nosso tom de voz, a paralinguagem. Dominando-a, a chance de fazer discursos mais persuasivos aumenta consideravelmente quando você sabe usar o tom de voz adequado, né? Use o tom de voz de uma maneira constante, assertiva, com breves pausas, de uma forma que traduza motivação, otimismo, para que dessa forma as pessoas não apenas criem empatia por você, como também dêem credibilidade no que fala. Sabe, tem pessoas que são verdadeiros oradores, né? Que enquanto elas estão falando, pode ser tudo mentira aquilo que ela está falando, mas a forma que ela fala, que ela usa a palavra, que ela enfatiza algumas coisas, faz você, sabe, assim, acreditar naquilo, não é? Então, isso mostra o quê? Que ela só sabe usar os tons de voz a seu favor. Então, um ator não, ele não está vivendo aquilo, ele não está sentindo aquilo de verdade. Não foi ele que escreveu aquelas falas, aquela situação. Ele só está interpretando, mas ele está usando o quê? Os tons de voz, usando a paralinguagem a seu favor, que você olha assim, parece que o ator realmente sentiu aquilo. Mas ele não sentiu, né? Ele não sentiu, ele só usou porque se ele pegar e falar, sei lá, tá escrito na frase dele, eu tô muito chateada com você. E aí ele só olhar e falar, eu tô muito chateado com você. E não ter uma expressão facial, não interpretar, não fazer nada, você vai ficar tipo, que susto! Sabe, igual o Chapolin? O pessoal fazia de uma forma para brincar mesmo, que a cara mostrava bem que não era susto, não era nada. Então, exatamente isso. Quando você vai falar alguma coisa, você tem que falar dando sentido àquilo que você está falando, né? Usando sentimentos, usando aí a paralinguagem a seu favor. Tudo bem, gente? Na aula de hoje, chegamos ao final da nossa primeira aula de secretariado. Na aula de hoje a gente viu aí a importância de se comunicar bem e usar as ferramentas que te ajudam aí na comunicação. No caso,
a paralinguagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.